E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Moonlab. Nessa segunda-feira estou aqui com o André Reis, meu co-host, e a gente vai dar continuidade à lista de prompts que a gente fez na semana retrasada. Só que assim, pessoal, a gente está com um problema no link, tá? Mas vocês conseguem acompanhar aí pelo vídeo e até a publicação desse vídeo a gente já vai ter arrumado o link para vocês terem acesso a esses prompts, né? E da última vez a gente parou no 4.3 e agora a gente vai chegar no 5.1. Mas a ideia geral aqui, pessoal, a gente fez uma lista de prompts enorme que vocês podem usar para aprender idiomas e a gente está passando um por um, explicando com detalhes, com profundidade, para que vocês realmente usufruam de todos os benefícios que esses prompts podem dar. Então aqui a gente cobriu diversas áreas. Novamente, sugiro que você confira a parte 1, e aqui a gente vai dar continuidade, sem muitas delongas. Então é isso. Bora para cima, André. Então, aqui a gente já tem uma área diferente, né, de prompts para planejar e criar rotinas, que é bem interessante, né, porque a gente ouve muito as pessoas se queixando de, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho Isso. tempo. Também é um tema central aqui do canal, né, a gente vive falando sobre isso. Então, vamos lá. Preciso criar uma rotina de imersão em tal idioma escolhido, né, que se integre naturalmente à minha vida. Meu perfil atual, você vai inserir seu tempo disponível por dia, os horários em que você é mais produtivo, isso é bem interessante também. Atividades diárias, nível atual, objetivos, preferências, áudio, visual, leitura, conversão, isso é bem interessante também. Volta naquilo da autonomia do estudante, de você saber a autoanálise, na verdade, né? De você olhar para si mesmo e entender que você pode identificar os seus próprios pontos fortes, os seus próprios pontos fracos, né? Isso. Porque aqui, pessoal, o que acontece? Quando a gente quer montar uma rotina, existem muitas rotinas prontas na internet, né? Tipo assim, estuda de manhã, primeira vez que você acorda, aí faz isso e aquilo, mas a realidade é que toda vida é subjetiva, né? Toda pessoa tem uma rotina, uma vida diferente. É difícil de eu dizer para você, faz isso, faz aquilo. Isso a gente só consegue num contexto de mentoria. Então, a melhor forma que a gente tem aqui é por isso que esse é um ponto central que a gente fala muitas vezes no LabPass, a importância da autoanálise. Porque sem isso, você não consegue desenvolver nenhum tipo de plano de estudos. Ou então, se você consegue desenvolver, ele vai ficar aquém, né, do seu verdadeiro potencial. E a grande probabilidade é que você encontre dificuldades durante essa rotina. Então, por cada ponto aqui. Então, tempo disponível por dia. E aqui, pessoal, não seria só o tempo disponível que você tem de, tipo, sentar a bunda na cadeira e estudar. É tempo no geral. Então, que tempo que você tem, as brechas que você tem, também inclui aí. Horários mais produtivos é interessante. De maneira geral, pela manhã, tá, pessoal? Acaba sendo o melhor horário para a maioria das pessoas. Essa coisa de a primeira coisa que você acorda e logo estudar o idioma é algo que eu fiz durante muitos meses e anos, na verdade. Recomendo muito para todo mundo. E aí aqui pode dar continuidade aí, André, na segunda parte do prompt. Crie uma matriz de imersão detalhada, incluindo rotina fixa, atividades com horário definido, momento do dia, duração e tipo de atividade, conteúdo específico sugerido e como integrar com atividades existentes. Imersão passiva, durante outras atividades, né? Áudio para transporte, exercício, tarefas domésticas, ou seja, que você colocar aquele conteúdo ali para você ficar consumindo ele enquanto você está no ônibus, por exemplo, enquanto você está praticando exercício, enquanto você está fazendo tarefas domésticas, lavando louça, limpando a casa, enfim. Mudanças de configuração digital seria você mudar o idioma do celular, né, esse tipo de coisa. E micromomentos de prática, que já é mais... Seria o que isso aqui, Eric? Cara, micromomentos de prática seria, por exemplo, flashcards, Duolingo, um vídeo no YouTube, ler um texto, coisas assim, sabe? Entendi. Então, aplicativos no geral se encaixam bem aqui. Ok, e aí a prática ativa aqui, focar exclusivamente no idioma, né, com sessões estruturadas de estudo, conversação e produção, e revisão e consolidação. Elaborate a little bit further. Isso, então, a prática ativa, pessoal, muitas vezes aqui no canal e também dentro do LabPass a gente fala muito sobre essa distinção entre estudo ativo e estudo passivo. O estudo passivo, ele é esse estudo que ele é mais, como o nome sugere, passivo. Então você não está sentado ali escrevendo, tal, gastando muita energia fazendo isso, não precisa de tanto foco. Já a prática ativa é algo que demanda mais atenção, demanda mais foco, demanda mais energia.
Então, essas práticas ativas seriam isso. E aqui eu diria até o seguinte, eu já disse em outros vídeos a importância de você ter o listening e o reading desbloqueado. Então, a minha recomendação aqui, eu não vou deixar de falar isso, é você focar no listening e reading antes de praticar a fala. Eu sei que tem muitos professores aqui, esse jargão já é muito bem conhecido na internet. Fala inglês desde o dia 1. Eu, particularmente, Eric, aqui, eu não acho isso produtivo, pessoal. Eu acho contraprodutivo, na verdade. Mas, enfim, tem outros vídeos falando sobre isso. Então, só leve isso em consideração na sua autoanálise, tá? Mas para quem quer praticar, para quem já está num nível mais avançado e tal, tem essas sessões de conversação e produção, né? Que seria o output, que seria o estudo ativo propriamente. E aqui na flexibilidade, né, é interessante porque a gente tem 3 modelos que a IA pode te entregar e que você pode usar como referência. Então, o dia ideal, o dia corrido e o dia difícil. Então, você tem 3 variações aí e, através disso, você consegue montar uma rotina, né? E, ao mesmo tempo, ela ser flexível no sentido de você conseguir alterar os elementos dela, enfim. Use sua autoanálise aqui para construir sua rotina e preencher essas informações que, com certeza, você vai conseguir bons resultados. Isso. Perfeito. É bem fechadinho, né? Bem completo, mano. Bem redondo aqui. Bem redondo Bacana. Mesmo. Vamos seguir, então. Isso. Planejamento de progressão de 90 dias. Isso aqui é bom para aquilo lá que você falou de, por exemplo, no italiano, se você tiver uma entrevista para fazer no italiano daqui a algum tempo, né? Isso aqui é bom para dar uma focada, né? Isso. Cria um plano estruturado de 90 dias para o meu aprendizado de idioma escolhido. Status atual. Nível, incluindo uma autoavaliação detalhada, né? Aqui é difícil fazer isso se não tiver autoanálise, né? Isso. Pontos fortes, pontos fracos, motivação principal e o objetivo e com prazo, né? Com deadline, ok. Estruture o plano em 3 fases de 30 dias. Fase 1, do dia 1 ao 30. Fundação. Objetivo principal da fase, habilidades específicas a desenvolver, conteúdo e recursos recomendados, marcos de progresso semanais, método de avaliação no final da fase. Fase 2, a partir do final da fase 1, né, até o dia 60, expansão. Evolução natural da fase 1, novos desafios e complexidades, integração de habilidades desenvolvidas, marcos de progresso e ajustes necessários. Interessante. E consolidação na fase 3, refinamento e polimento, preparação para objetivos específicos, independência crescente, avaliação final e próximos passos. Próximos passos é muito importante, né? Para cada fase inclua rotina diária detalhada, recursos específicos, links, apps ou materiais, exercícios de autoavaliação, estratégias para manter motivação e planos de contingência para dificuldades. Esses 2 últimos aqui eu achei muito importantes. Isso. Então, passando... O que acontece, pessoal? Quando a gente está estudando o idioma, é importante que a gente tenha uma fundação, né? E essa fundação inclui um tema específico que você vai dominar. Então, a ideia é ter um tema que você vai conseguir entender muito mais sobre esse tema do que qualquer outro tema. Porque isso te mantém engajado, te mantém conectado ali no idioma e tudo mais, e é a partir disso que você constrói a sua fundação. Depois de você construir essa fundação, você começa a expandir aquele vocabulário. Você consegue pegar palavras que você conhecia naquele contexto e começar a expandir e usar em outros contextos. Então, esse plano de estudos de 90 dias aqui é bom por causa disso, né? Seria uma versão 2 desse prompt anterior que a gente falou. E depois a consolidação, né? E o interessante aqui é que dá para fazer ciclos. Então, usando a autoanálise, você consegue fazer ciclos de 3 em 3 meses, você usa o mesmo prompt ou a mesma linha de raciocínio. Mas vocês vão ver também que depois que vocês realmente começarem a praticar a autoanálise, a fazer um plano de estudos, você vai ganhando autonomia, que também é outro pilar que a gente fala muito lá dentro da comunidade. Essa autonomia de criar seu plano de estudos, de criar sua rotina, de criar... É isso. Como que vai ser a sua jornada, né? Você ter essa independência. Que nem o André falou, né? Estratégias para manter motivação é importantíssimo. E para isso envolve ter um ponto de contato, que seria aquele canal ou algum material que você realmente... que te prenda ali naquele idioma, por isso a importância de você dominar um tópico específico, né? E as estratégias para dificuldades é bem subjetivo, mas a IA, ela dá conta disso também, tá? A maioria, assim, das dicas é bem... Assim, eu tô confiando que vocês têm QI alto, tá? Vocês consigam discernir ali as informações e adaptar para a realidade de vocês. Até porque, tipo assim, às vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos, né?
A gente não consegue enxergar onde que estão nossas dificuldades. Por mais que talvez para os outros seja evidente, para a gente pode não ser. Até isso dá para resolver com IA, porque, sei lá, você pode perguntar para IA, por exemplo, quais são as dificuldades mais comuns que poliglotas enfrentam na hora de aprender um idioma, ou qualquer outra variação disso que eu falei, que ele vai listar ali para você várias dificuldades comuns ali que são encontradas, você pode se identificar com alguma delas, né? Uma coisa que você, sozinho, você não conseguiria, tipo, olhar para si mesmo e perceber, o que é bem comum, você pode encontrar ali nessa lista e falar, putz, isso daqui acontece comigo, e estava debaixo do meu nariz e eu não tinha enxergado. Exatamente. Enfim, moving on. Integração com objetivos profissionais, ok. Quero integrar meu aprendizado de idioma escolhido com meus objetivos profissionais na área de sua área. Isso. Contexto profissional, posição atual, incluindo seu cargo, objetivo de carreira, como que o idioma vai ajudar, prazo para fluência profissional, situações onde usarei, contextos específicos. Tipo assim, uma reunião com outras empresas, né, e tudo mais, com empresas de fora. Exato. Desenvolva um plano que inclua vocabulário especializado, terminologia técnica da minha área, expressões comuns em reuniões, apresentações, linguagem formal para comunicação escrita. Situações profissionais, simulações de reuniões e apresentações, prática de networking, small talk. Small talk é aquele... É você ter é aquela famosa conversa de fila do mercado, né? Isso, exato. Para quem não sabe, é tipo isso. O nome já indica, né? Redação de e-mails e documentos profissionais. Desenvolvimento de rede. Como encontrar profissionais da área que falam o idioma, que seria desenvolvimento de networking? O networking aqui, né, para pessoas que estão trabalhando em multinacionais, etc., é muito importante, né, porque te dá oportunidades, alguém pode conhecer o emprego que está uma vaga ou alguma coisa do gênero. E aqui seria imaginar o seguinte, né, dentro desse contexto profissional, que tipos de conversas eu poderia ter? Que tipos de vocabulário seriam frequentes dentro desse contexto? E aí, a partir disso, building up, né, construindo em cima desses usos, porque é o que a pessoa vai realmente usar na vida real. Na prática ali é o que ela vai usar. Ok. Como encontrar profissionais da área que falam o idioma, participação em eventos, webinars internacionais, criação de conteúdo profissional no idioma. E aplicação prática. Projetos onde posso usar o idioma profissionalmente, certificações internacionais relevantes, estratégia para tornar-me referência bilíngue na área, com uma timeline de 6 meses com marcos profissionais específicos e mensuráveis. Isso aqui pode variar também, né? Isso, Esse prompt, esse aqui, ele é bem customizável, viu, pessoal? Porque aqui ele é bem geralzão, mas se vocês notarem, ele envolve o fundamento dele, o que eu quero que vocês extraiam desse prompt, é como ele é canalizado dentro de um contexto específico. Então, dependendo do contexto que você vai viver e que você está, a quantidade e a frequência de palavras vai ser diferente para cada contexto. Então, quando você está num contexto profissional ou você busca um contexto profissional, é importante que você conheça, né, essas palavras, que você já se prepare para aquele contexto. E esse prompt, ele resolve exatamente esse problema, né? Tinha uma outra coisa aqui que eu queria mencionar. Esse prompt aqui, ele não deve ser subestimado, porque, por exemplo, prática de networking e small talk é uma excelente prática para você aprender idioma no geral. Porque a verdade é que na vida, a gente acaba tendo mais small talk do que qualquer outra conversa profunda. Quando a gente sai na rua, a gente não sai entrando em conversas filosóficas com qualquer pessoa que a gente encontra na rua. Então, essa prática de small talk, independente do idioma, independente do seu nível, é muito bom. Então, fica a dica aí, para quem está acompanhando. Beleza. Tudo isso com mais profundidade no LabPass, viu, pessoal? Só entrarem aí com a gente. Todos os dias estamos lá. Enfim. Prompts para superação de bloqueios. Isso aqui é dureza, né? Underrated. Underrated e undermentioned. Isso. Porque é aquela coisa que eu falei, né? De você olhar para você mesmo pode ser uma coisa muito difícil. Principalmente quando a gente está falando sobre coisas que podem envolver traumas e sentimentos, enfim. É muito mais... O buraco é muito mais embaixo, né? Principalmente quando o abismo olha de volta, né, cara? Exatamente. Superando o medo de falar. Tenho muito medo de falar tal idioma, isso está bloqueando o meu progresso.
Minha situação específica. Compreendo bem, mas trava na fala. Medo de... Você vai incluir aqui qual que é o seu medo, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Tipo, medo de ser julgado, de cometer erros, de falar com sotaque, de soar ridículo, os outros acharem você ridículo, né? Esse tipo de coisa, tá com vergonha, né? Isso. Experiências negativas anteriores, se houver. Contextos mais assustadores, situações específicas aí, tipo, talvez uma reunião, por exemplo, esse tipo de coisa, uma apresentação em que você tenha que falar às vezes você tem que falar um termo específico e você trava ou você travou. Isso. Nível real de compreensão, aqui você vai se autoavaliar. Crie um protocolo gradual de superação que inclua dessensibilização progressiva, exercício solo, gravação, falar sozinho. Isso aqui seria você gravar, por exemplo, fazer o grupo lá no WhatsApp ou no Telegram, isso, né? Gravar isso, você falando. Interações de baixo risco com IA, com aplicativos. Conversas estruturadas com parceiros compreensivos, situações reais progressivamente desafiadoras. Cara, isso aqui é muito massa, cara, porque essa questão progressiva é muito importante, pessoal. Isso é um conceito da psicologia mesmo, né? A forma como que a psicologia trabalha traumas dentro de clínicas e pacientes é dessa forma. Aproximação sucessiva. Isso, exato. Então, da mesma forma, a gente, inclusive, eu acho que eu vi na entrevista do Kaufman, foi isso aí mesmo, onde o Steven Krashen, o cara que é ciência viva, ele mesmo falou, ele citou um artigo de que uma das maiores causas de ansiedade, de picos de ansiedade, assim, de surtos de ansiedade, é uma pessoa falar um outro idioma. Olha só curioso. Então, assim, não tem como a gente negar que isso existe. E eu imagino, assim, a grande maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, elas vão conseguir se identificar com isso, né? Então, você ter essa progressão e uma IA que faz e monta essa progressão para você é excelente, assim, né? Quem dera ter isso anos atrás. Frases para combater pensamentos negativos, redefinição de erro como tentativa de comunicação, estratégias para lidar com incompreensão, mindset de aprendiz versus mindset de performance. Isso aqui pode parecer muito clichê, né? Aquela coisa de autoajuda, não sei o que, coach, não sei o que lá, mas como você falou, underrated e undermentioned, né? Tipo assim, isso aqui é importante. Pode não parecer, mas é importante. Exato. Porque aqui, rapidinho também, sobre essa questão de performance, pessoal, às vezes é aquela coisa de assim, será que eu tô falando bem? Como é que tá a minha pronúncia? Não sei o quê. Tipo assim, tirar essa mentalidade, porque isso só atrasa mesmo, não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, você dá uma importância muito grande para isso, pode se tornar um problema, né? Isso. É importante? Não sei, depende de você, sinceramente. Depende de você, exato. Contanto que a mensagem esteja chegando na outra pessoa, você esteja conseguindo se comunicar, tá tranquilo. Essa é uma primeira conquista, né? É entender também, pessoal, que a língua, ela é um organismo vivo, ela não é algo sólido. Então, se você conseguiu entregar a mensagem ali, ou às vezes nem conseguiu, perceba que aquilo não é eterno, né? Não para virar um vídeo sobre um vídeo terapia, mas entenda que a língua é um organismo vivo, então você sempre pode evoluir, né? Então, justamente essa progressão. Enfim. Exatamente. Técnicas práticas. Exercícios de respiração e relaxamento, da ansiedade que você estava falando, né? Isso. Frases de segurança para situações difíceis, estratégias de recuperação quando travar, sistema de recompensas por tentativas e não por acertos. Isso aqui também é muito importante, foi essa última aqui. Exposição gradual. Cronograma de 4 semanas de desafios crescentes, situações específicas adaptadas ao meu contexto, suporte e recursos para cada nível de desafio. Cara, eu adoro esse prompt aqui. Assim, eu adoro ele porque ele sintetiza coisas que eu faço de forma não intuitiva. Antes era intuitivo, hoje em dia não mais. Porque, né, experiência, mas isso acontece em todo idioma, em toda jornada de aprendizagem de idiomas. Acaba tendo que fazer isso, né? Algo que poliglotas fazem de forma intuitiva, porque eles já estão ali na jornada há muito tempo, né? Mas é importante fazer isso, pessoal. E, novamente, né? O foco em tentativa e não em acerto. Isso é bastante importante mesmo. Inclusive, deixem nos comentários aí se vocês querem um episódio falando especificamente sobre saúde mental, tá? Saúde mental e esses aspectos psicológicos relacionados à aprendizagem de idiomas. Eu não trago muito porque eu não vejo que tem demanda, tá? Mas se vocês se interessarem, eu dou uma prioridade para isso. Claro que eventualmente eu vou trazer,
mas eu digo prioridade mesmo, que daí eu já dou uma acelerada, enfim. Beleza, importante, também importante. Uhum. Saindo de platôs de aprendizado. Estou há tanto tempo sem progressão perceptível em tal idioma e preciso sair desse platô. Vixe, esse aqui eu vou usar, hein? Esse aqui eu vou colocar na prática. Situação atual. O tempo que você está estudando, os últimos avanços que você notou, a sua rotina atual, nível estimado, motivação atual e as suas principais frustrações. Analise possíveis causas do platô. Métodos que perderam eficácia, conteúdo inadequado para o meu nível atual, falta de desafio suficiente, questões de motivação ou objetivos, fatores externos, estresse, tempo, energia, e desenvolva um plano de ruptura de platô. Diagnóstico preciso, testes para identificar nível real por habilidade, mapeamento de lacunas específicas, avaliação de adequação dos métodos atuais, mudança estratégica, novos tipos de conteúdo ou desafios, métodos completamente diferentes, mudança de foco, input versus output, variação de dificuldade ou registro, elemento de novidade. Isso aqui é muito importante, né? Dopamina. Recursos nunca utilizados antes, desafios específicos e mensuráveis, gamificação ou elemento competitivo, mudança de ambiente ou contexto. Intensificação temporária. Período de imersão mais intensa, desafio de 30 dias específico, foco em uma habilidade por vez, tracking detalhado de progresso micro. Cara, esse prompt aqui é excelente, cara. Excelente. Tem tanta coisa que dá para falar só sobre esse prompt aqui. Novamente, comentem se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre esse prompt, que é sair do platô, né? O tema seria esse, sair do platô. Porque aqui tem muita coisa. E só falando por cima, pessoal, porque a gente ainda tem muito prompt pela frente. Vocês queriam um vídeo de guia de IA? Tá aqui, ó. É isso. Vocês pediram por isso. Agora, dê um like aí no vídeo, vai. Tantos prompts aí. Enfim. Então, aqui, métodos que perderam a eficácia, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem que continuar na disciplina e fica com essa coisa na mente de constância, 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 sem perceber que a gente tem que mudar de método ou mudar de foco. Eu conheço muita gente, cara, inclusive alunos do LabPass, eles falam assim, eu tô sentindo que eu estagnei, ou então, aí eu pergunto para a pessoa e às vezes relata que ela tá fazendo o mesmo método há meses. E, tipo assim, a situação é, cara, você já tirou todo o suco que tinha dessa fruta aí, entendeu? Tipo, não tem mais nada para sair daí. Tem que mudar os ares um pouco, estimular o cérebro de formas diferentes. Então, a gente tem sempre que lembrar que platô, assim, né? O cérebro, ele é um músculo. E músculo precisa de estímulo. Então é que nem na academia, a gente precisa de diversos estímulos diferentes para poder causar essa ruptura, né? Que é a aprendizagem. Então, assim, aqui é uma autoanálise tremenda. Prepara para a sessão terapia aí. E quanto mais informação você der para a inteligência artificial, recomendo o Gemini. E não o ChatGPT, recomendo o Gemini. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa diferença dentre essas duas. Enfim. E esse prompt, com certeza, traz excelentes resultados aí. Interessante. Eu nunca usei o Gemini. Cara, ele é muito bom. Em termos assim de performance para aprender idiomas, não se compara. O ChatGPT, ele dá respostas muito a desejar e ele não entende muito bem as sutilezas dos prompts, sabe? Às vezes eu quero algo específico, por exemplo, um claro exemplo. Uma habilidade que eu estou melhorando agora em alemão é construção de frases. E aí, às vezes, eu peço pro Gemini fazer assim, ó, me dá as frases embaralhadas para que eu consiga reembaralhar. Ou seja, eu estou trabalhando minha gramática, minha construção de frases, vocabulário, etc., porque eu estou reordenando as frases na forma como elas deveriam ser ditas. Às vezes, eu mando o mesmo prompt no ChatGPT, ele manda as frases tudo certinho. Aí eu falo assim, não, cara, eu quero embaralhado assim, ó. Aí eu mostro o exemplo dele, agora entendi, e manda igual. É difícil, às vezes o que eu quero dizer com a performance do Gemini é melhor é que tem menos engenharia de prompt. Você consegue mais resultado com menos esforço no Gemini do que no ChatGPT. O ChatGPT, ele é meio noiado mesmo, assim, cara. Às vezes ele dá uma viajada legal, assim, nessa ideia. Impressionante. Eu vou pesquisar depois aqui. Gemini é bom. Gemini. Recuperando motivação perdida. Outro lugar aqui que cai muita gente do caminhão, né? Nossa senhora, quanto que não cai, filho. Perdi Esse completamente. Esse é um dos que mais cai, se duvidar. Com certeza.
Uhum. Perdi completamente a motivação para continuar com tal idioma depois de tanto tempo ou tal situação. Isso. Contexto da desmotivação. O que aconteceu? Evento ou processo. Quando começou a data. Sentimentos atuais. Descrição emocional. Última vez que eu senti progresso. Quando e como. Razões originais para aprender. É sempre importante, né, lembrar por que você começou. Pressões e expectativas atuais, tanto internas quanto externas, né? Ajude-me a reconectar com a minha motivação através de redescoberta de propósito, revisitar e redefinir objetivos originais, conectar idioma com paixões e interesses atuais, identificar benefícios já obtidos, mais esquecidos, e visualização de objetivos futuros específicos. Cara, eu quero confessar um negócio aqui. Go for Cara, it. o que acontece, pessoal? Eu tô adorando esses prompts aqui. E talvez vocês estejam pensando, mas como assim você tá adorando? Não foi você que fez? Não. E é isso que eu queria confessar. O que eu fiz? A gente tem as aulas no LabPass, tem um livro que eu escrevi. Eu alimentei toda a IA e falei assim, ó, me dá os prompts aí. Eu fiz uma engenharia de prompts lá e ele me deu todo esse... Eu falei, eu queria um guia de prompts de diversas situações. Usa todo esse conhecimento aqui do meu livro, das aulas do LabPass e cria esse guia. E ele fez esse guia. Então, assim, eu li por alto, só para ver se não tinha nada errado e tal, e não tinha. Mas eu não entendia os prompts com profundidade, mas eu sabia que eles eram bons. Só que aqui eu tô vendo, cara, tem tudo aqui. Tem tudo. Tudo que você precisa é realmente, assim, não... Tudo que eu faço intuitivamente, assim, para aprender idiomas, tá aqui, pessoal. Sem sacanagem mesmo, assim, gratuito aí para vocês. Porque, assim, pessoal, é meio que um filtro, tá? Eu já sabia disso, é por isso até porque eu tô fazendo essas coisas. Então, assim, a quantidade de pessoas que vai ver esse vídeo já não é tão alta. A quantidade de pessoas que vão acessar o link, que vão usar os prompts é menor ainda. E as pessoas que não vão desistir, vão continuar assistindo os vídeos, acompanhando nossa linha de raciocínio aqui, entendendo cada vez mais como que é a jornada, né? É menor ainda. Então, eu sabia que não tem problema nenhum oferecer isso gratuitamente, até porque é um pouco contra a minha filosofia, porque essa questão de prompts, eu já vi muita gente vendendo prompt, cara. Prompt para aprender inglês e não sei o quê. Tem gente que vende professor particular de inglês. O cara, ele pegou um prompt, um livro de gramática, treinou o ChatGPT lá, só jogou o livro de gramática, fez umas 3 vírgulas lá de prompt e vendeu isso para você, entendeu? Sendo que todo esse conhecimento não só você consegue encontrar gratuito, mas também ele não vai te ajudar tanto assim. Então aqui tem tudo que você precisa, porque o que a gente acredita, né, e esse que é o ponto, essa que é a proposta do LabPass, é o idioma para a vida toda. Não é só para ganhar visualização nem nada. Então é por isso que a gente se move de forma diferente aqui. Então, assim, cara, muito bons prompts. Aproveitem, pessoal. De verdade, aproveitem, utilizem e apliquem. Enfim. Muita coisa boa aqui mesmo, viu? Redução de pressão, permissão para ir mais devagar, redefinição de sucesso e progresso, eliminação de comparações tóxicas, foco no prazer ao invés da obrigação. Isso aqui também é uma coisa que pega muita gente, né? Eu já vi muita gente lá no LabPass mesmo falando que a partir do momento que tirou da agenda o negócio de estudar inglês, Isso. se tornou uma coisa muito mais fácil. Quando você enxerga como responsabilidade, como obrigação, fica muito mais complicado. O seu cérebro entende de outra forma. Renovação de métodos, abordagens completamente diferentes, conteúdo que gera empolgação genuína, eliminação de tudo que parece trabalho, integração com atividades já prazerosas e reconexão emocional. Lembretes dos momentos de maior conexão, histórias inspiradoras de outros aprendizes, pequenas vitórias para reconstruir confiança e comunidade de suporte e encorajamento. Plano de reativação suave de 2 semanas, focado no prazer e curiosidade. Massa, massa, massa. E olha, pessoal, a gente tem um dobro de prompts ainda. E já é 2 episódios de quase 1 hora. Então, esse aqui, cara, é um curso gratuito, basicamente, pessoal. É um treinamento aí gratuito com IA, que a gente está oferecendo aí para vocês. Então, espalhem a palavra, ok? Espalhem a palavra. Ok, vamos pro próximo. Aqui, graças a Deus, eu acho impressionante a quantidade de pessoas que perguntam para mim, cara, como é que você mantém tantos idiomas? Como é que você estuda múltiplos idiomas? Não sei. Eu sempre falo assim, cara, eu não faço isso. Eu só vivo. Eu não falo assim, vou estudar italiano agora, vou estudar alemão agora. Fazer o management aqui, né? Exato. Né? Tem isso. É o estilo de vida, pessoal.
Mas aqui tem um prompt para vocês aí, ó, como eu penso em vocês. Prompts para múltiplos idiomas. Estratégia para segundo idioma. Já falo tal idioma fluentemente e quero começar idioma 2 de forma otimizada. Perfil linguístico atual. Idioma nativo português, idioma adicional. Você vai inserir aqui nível o nível. Como assim? Nível fluência. O nível do outro idioma, né? Tipo, eu acho que é isso que ele quis dizer. Tipo assim, a fluência no caso, o nível da pessoa, né? Tipo, A1, A2, B1, B2, fluência iniciante, intermediária, avançada. Got it. Como eu aprendi o idioma, o tempo que levou, dificuldades principais na época, né? Você vai incluir os desafios. Isso. Novo objetivo, idioma-alvo, relação linguística, família, proximidade com idiomas conhecidos, né? Tipo, se for da família, tipo, da família germânica e tudo mais, ou gente da família que fala. Isso. Cara, o pernilongo aqui desestabilizou, cara. Motivação. Por que esse idioma? O prazo e o nível-alvo que você quer chegar. Desenvolva estratégia otimizada considerando transferência positiva. Como usar conhecimento de um idioma para acelerar o outro idioma. Cognatos e estruturas similares, habilidades metalinguísticas já desenvolvidas, confiança e experiência anterior. Evitando interferência. Prevenção de confusão entre idiomas, horários e contextos separados inicialmente, estratégias para manter o idioma 1 ativo, identificação de pontos de potencial conflito. Bem importante também, é muito fácil, né, se perder nessas essas coisas que eu tava dando uma estudada no alemão, não é nem estudada, sinceramente. Eu tava só ouvindo bastante alemão recentemente e já tava umas coisas assim meio embaralhadas com o norueguês, porque tem muita coisa similar, né? Sim, total. Look at you! Bist du Deutsch lernen? Geil, anyways. Geil é tipo cool, né? Aham. Isso, geil, exato. Brevíssimo parênteses aqui. Eu tava assistindo bastante vídeo, né? Aí os caras estavam repetindo toda hora, das ist krass. E aí tipo, em inglês é como se fosse sick, or crazy, no sentido positivo, né? Só que aí é diferente de geil. Tipo assim, nossa, que louco, que massa. Eu pensava que o krass era isso, mas na real não. Ele é como se, tipo, nossa, isso é maluco mesmo, ao invés de ser geil, legal, Não, e às vezes eu falando lá assim, não, das ist krass, tipo, como se fosse legal, mas não, peraí. Tá vendo como tentativa, por mais que tenha erro, na verdade, quando tem erro é até melhor, você não vai esquecer disso, né? Exato. No norueguês, eles falam der sikt, que é sick mesmo, do inglês. That's sick, só que, tipo assim, não é de literalmente loucura, né? É de realmente muito massa. Cara, outro parênteses muito rápido. Cara, até no alemão, às vezes, tem umas palavras assim meio latinas que me confundem pra caramba. Por exemplo, eles têm quase, que é quase. Muito doido, né? Tem outras também, assim, enfim. Pois é, por mais que são línguas germânicas, tem interferência do latim, né? Uma que eu fiquei também maluco quando eu descobri foi o triste do norueguês, que significa triste. Porque do Old Norse, do Norrønspråk, que eles falam em norueguês, eles falam, o termo é overleisai, que é tipo, você, como que seria, tipo assim, você estar para baixo, não é exatamente a palavra triste. É um verbo reflexivo. Não consigo pensar aqui num exemplo. Eu lembro que eu tava com uma... Eu abri uma conversa em norueguês com Lembrei, moleque. Enfim. Eu abri uma conversa em norueguês com o ChatGPT só para perguntar isso. Mas teria que procurar aqui e tal. Eu tava num flow tão bom, cara, no norueguês, que eu fui parar, enfim. Life happens, bro. Yep. Going to war soon, again. Yep. Back on the war. Desafio de 21 dias no Lab Pass, começando muito em breve, vai ser insano, pessoal. Não perca. Vamos lá. Aceleração estratégica. Métodos que funcionaram versus novos métodos.
aproveitamento de padrões de aprendizagem conhecidos, conteúdo que conecta ambos os idiomas e comunidades multilingües. Cronograma realista. Comparação com o tempo de aquisição do primeiro idioma, ajustes baseados em diferenças linguísticas, marcos intermediários específicos e sistema de manutenção do idioma 1. Cara, perfeito. Ok, e agora, gerenciando 3 ou mais idiomas, Sr. Eric? Não, o agora é próximo vídeo. Pessoal, me digam aí o que vocês acharam dos prompts. Testem os prompts, pelo amor de Deus, testem, coloquem em prática tudo que a gente mostra aqui para vocês, tá? Que a gente vai continuar no próximo vídeo, possivelmente, a gente vai continuar aqui fazendo a lista de prompts, a gente vai passar por todos os prompts para ter esse repertório, eu acho que é bastante produtivo, né? Até porque, assim, mesmo que a inteligência artificial avance, os objetivos aqui continuam os mesmos, né? Então, acho que no mais é isso. Considerações finais, André? Cara, não tem muito o que falar, os prompts são tão redondinhos, são tão fechadinhos, mas, obviamente, né, você vai customizar da forma que você preferir. Você pode tirar certas coisas aqui, umas linhas ali, você não precisa inserir se você não quiser. Dá pra você... Pô, é uma infinidade de possibilidades. Massa! Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Possivelmente tem vídeo mais tarde hoje. Provavelmente um react de algum vídeo, alguma imersão. Então, fiquem por dentro aí no Moonlab, se inscrevam no canal, entrem no LabPass se vocês quiserem realmente dar esse passo além na aprendizagem de idiomas. Nós temos todo um cronograma, nós temos aulas semanais de inglês, aulas de sessão de estudo guiada, ou seja, você aprende qualquer idioma que você está estudando, você consegue aprender com a gente. Nós temos mentorias em grupo, então é todo um ecossistema para poder te auxiliar. E nesse mês de outubro e novembro nós temos novos treinamentos chegando. Então, se você quer aprender estratégias depois de adulto, como sair de platô, como ser autodidata, tem todo um sistema, um método mesmo. Então eu vejo vocês lá ou no próximo vídeo, fechou? Beleza! Mas é isso, pessoal. Até mais. Bye, bye.